Senhor Jesus, é em espírito e em verdade que nós estamos diante de Ti, com nosso coração inteiro, sincero, Te trazendo os nossos pecados e a nossa certeza de justificação, a nossa alegria pela vida eterna. Em meio às contingências, às aflições ou os percalços do tempo presente, mas muito obrigado porque o eterno peso de glória que já nos está reservado em Ti, Jesus, não é para comparar com qualquer leve e momentânea tribulação que sobre qualquer um de nós se abata. Aleluia. Eu quero pedir que o Teu Espírito coloque esse espigão, essa âncora no nosso coração. Amém. E aí nos tornaremos dia a dia inabaláveis, olhando apenas para Ti, sabendo que agora tudo é nosso, seja a vida, seja a própria morte, sejam as coisas do presente ou as do porvir. Tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus, de modo que a morte e o inferno estão encurralados na nossa vida, como baratas numa esquina, esmagada pelo pé do ressuscitado de entre os mortos. E é em Ti, Jesus, que depositamos toda a nossa confiança. É em Ti que lançamos toda a nossa ansiedade. É em Ti que colocamos todas as nossas preocupações, impotências, fraquezas, carências. É por causa da Tua misericórdia que nós pedimos também. Amém, meu Deus. Que Tu intervenhas na vida de todos nós, conforme a necessidade premente de cada um. Amém, Jesus. E conforme a fé de cada um. Permite que haja graça para todos. Amém. E aonde não há fé, eu te imploro, aumenta-nos a fé por Tua misericórdia. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente boa de Deus, uma boa noite para todos vocês aqui e para todos os que porventura estejam, e são milhares, nos vendo em casa, em muitos outros lugares do mundo, em muitos outros lugares e países. A todos o nosso muito bem-vindo. Na quarta-feira passada eu encerrei aquele ciclo de 2 meses e meio, ou mais um pouquinho, sobre infidelidade, divórcio, sobre os contextos relacionados a isto e sobre a positividade do mandamento, sobretudo, em relação à pureza da mente, em relação ao autoconhecimento, em relação à capacidade de abrir mão de caprichos, de vícios mentais, emocionais e afetivos que a gente pode cortar dizendo é meu, mas não sou eu. Vimos sobre as circunstâncias do divórcio e vimos que ele, como remédio, é uma amputação das mais doloridas para ser recorrida em casos verdadeiros e extremos na sua verdade e realidade. Vimos muito mais do que isso. Vimos o significado positivo da fidelidade. Fidelidade que começa no amor de Deus e que em nós deve ser fidelidade não como reciprocidade à fidelidade do outro a nós,
mas a nossa fidelidade a Deus e a nós mesmos, independentemente de qualquer coisa. E vimos na quarta-feira passada como a fidelidade é o cinturão que amarra tudo isto, e concluímos lendo o contexto contínuo, o contexto que sucede o texto do divórcio e do adultério, que é aquele sobre juramento falso, e a conclusão de Jesus de que na era do reino de Deus, na dimensão do reino de Deus, na justiça do reino de Deus, na consciência do reino de Deus, entre nós não há nenhum sagrado como referência, há apenas o santo como absoluto. Por isso seja a vossa palavra sim, sim, e não, não, e o que disso passar, saibam todos, vem do maligno. E eu apliquei isso concluindo a questão do próprio casamento, sobre a essencialidade da verdade nos nossos vínculos de casamento. E aí dei e dou este capítulo como encerrado por enquanto. Acho que o eixo que nos foi dado é mais do que suficiente, vocês não concordam? Então vamos andar adiante no caminho do discípulo. O caminho do discípulo é um chão de realidade. Isso vem sendo dito há 1 ano e meio. Verdade, realidade, realidade, verdade. Esse é o caminho do discípulo. Ele segue aquele que é caminho, verdade e vida, e que por ser verdade é realidade. É realidade contra as próprias realidades do engano, porque é verdade. E em sendo verdade, aceita como categoria real apenas aquilo que seja realidade, ainda que seja realidade que tenha que ser enfrentada pela verdade. Mas o caminho do discípulo é um caminho no chão da realidade. Porque é um caminho de seguir a Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o realismo desse convite é tão grande que ele nos convida para o que era mesmo. É para negarmos-nos a nós mesmos, mesmo. Não é um eufemismo nem uma poesia. É assim, faca na botina, doído desse jeito. Tem que matar o self projetado, falsificado, fantasmagórico, irreal, hologrâmico, e abraçar o eu real e tomar a sua cruz, não a sua grinalda, nem o seu buquê, nem o seu perfume predileto. Ao contrário, ele disse, não levem nem o bordão, não levem nem a bolsa, levem apenas vocês mesmos pelo caminho. Não levem nem o selfie, nem o si mesmo. Levem apenas a vocês mesmos se conseguirem. Não levem nem os apêndices de vocês. Nem que seja um olho direito. Se surtar, não é teu, mas não é você. Deixa para lá. Não leve nem a sua melhor imaginação, se ela não coincidir com a verdade e com a realidade, vem do maligno. E o caminho é da cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente olha para ele, que nos chama para segui-lo, ele vai para a cruz. Não era metáfora. Não era uma simbolização.
não era um emblema, não era um logotipo, não era apenas algo a ser objeto de meditação contemplativa por um olhar fixo que olha para uma cruz e pensa. Para sempre, no significado da cruz. Para sempre. Até virar crente. Até se desconverter e não pensar mais na cruz. Só no carro. Ou naquelas outras cositas dos nossos múltiplos deuses e altares infindos. Jesus, porém, vai para a cruz. E o convite dele lida com questões do tipo: é a hora certa de morrer? Quando chegaram os gregos e disseram a Filipe e este a André: queremos ver a Jesus, e lhe fizeram uma proposta que dizem tradições paralelas e antigas do Arco da Velha, que era do rei de Edessa, convidando Jesus para ter uma vida longa num lugar onde o humanismo lhe garantiria nenhum espírito de contradição, nenhum desejo homicida contra ele, porque todos eram muito liberais na Ásia Menor, de cultura grega. E ele, ao ouvir tal informação, e aí o Evangelho de João parece fazer mais sentido do que nunca, se esse foi o diálogo. Ao ouvir esta informação, diz lá o texto que após os gregos falarem, Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, não sem antes dizer: agora está angustiada a minha alma. Mas é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vejam a alternativa. Morre aos 33 anos ou aos 87? E vejam como não tinha eufemismo nenhum. O realismo dele o fazia dizer diante desta oferta: que direi eu, Pai, diante desta hora, se precisamente eu nasci com este fim para esta hora? Pai, glorifico o teu nome. É para a cruz que eu estou indo. Bye, bye, gregos. O nível da radicalidade é este mesmo. Não há aqui nada a ser repensado sobre o Evangelho. Infelizmente, para muita gente, o Evangelho é simples, esmagadora, cortante, fulminante e irretorquivelmente o que ele diz é. O que está escrito e o que Jesus viveu como interpretação encarnada do que ele mesmo dissera, e sendo ele o verbo encarnado, do que ele mesmo vivera como interpretação do que dissera, do contrário seria um esquizofrênico. Aí você olha os passos dele. Quando as multidões o apertam muito, ele não fica tirando onda que não está incomodado. Ele pede aos discípulos para arranjarem um barquinho, para que ele falasse de dentro do barquinho ao povo na praia. Tantos eram os que queriam ficar na pegação e no chamego insuportável. Falou: eu prego do barquinho, mas fetiche não. E olha o realismo danado: eu não gosto disso. E acabou. E é assim que será.
Enquanto vocês não crescerem, entre eu e vocês vai ter um barco e uma praia, até se desabobalharem. Olha o realismo dele, como é chocante, ao dizer, quando veio uma ameaça de Herodes, ele disse, não se preocupem, podem dizer a esta raposa que eu vou fazer milagres hoje, expulsar demônios hoje, ressuscitar mortos amanhã, e só no terceiro dia é que eu ressuscitarei. Digam a essa raposa. Porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. E ele estava na Galileia. Isso não adianta, o circo está armado é lá. É o lugar do perigo. Aqui não. O realismo dele é tão grande que ele anda na direção de Jerusalém para cumprir as profecias. Porque é lá que está dito que elas se cumprirão e não em nenhum outro lugar, é para lá que ele vai. Não numa geografia predileta. Quando ao meio-dia ele está com sede, ele pede de beber a uma mulher. Quando bate um sono no barco, no meio do mar da Galiléia, depois do almoço, ele cai no sono. Não fica dizendo, não, um filho de Deus não dorme assim depois do almoço, porque pega mal. Cai no sono. Quer nem saber. Não dá muita explicação. De manhã o pessoal acorda invariavelmente dizendo, cadê ele? Subiu em um monte, entrou numa gruta, ele tem tempo com Deus e privacidade com Deus é uma coisa que ele não barganha. E tudo é extremamente claro. Até quando ele quer ser ambivalente, ele é simples. Quando o tentam, querendo colocá-lo contra Roma, perguntando de quem é, deve-se ou não deve pagar imposto a César, o que tu dizes? Ele pede uma moeda e pergunta de quem é essa esfinge, inscrição, de quem é essa cara, de quem é esse emblema aqui. E eles disseram de César. Ele disse, então dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Fim de papo. Quando vem dizer a ele que um grupo de pessoas tinha morrido uma morte calamitosa na Torre de Siloé, ele não fica nem um pouco impressionado pelo realismo, ele só lida com a realidade. O realismo é fruto do apavoramento das impressões dos que relatam. Que choque, que catástrofe. A interpretação é moral do realismo. Todo realismo carrega ideologia. A realidade não é o que é. Ele não se impressiona com isso, ele diz, porventura vocês pensam que por causa da dramatização cênica da morte, aqueles caras que morreram soterrados lá eram mais pecadores do que vocês que estão vivos aqui na minha frente? Em verdade eu vos digo que não. Tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga em Jesus é de uma realidade simples e esmagadora. Os exemplos dele. É tudo que acontece no cotidiano. Mulheres, quando acham coisas perdidas, ficam mais alegres e são capazes de gastar mais para celebrar o achado do que a coisa em si vale. Não é isso que Jesus diz lá sobre a dracma perdida? Irmãos, o que mais existe entre irmãos é ciúme. Não é isso que ele conta entre o pródigo mais velho? Em casa, o que a gente mais tem é filho, cada um de um jeito. Tem aqueles dissimulados que dizem sim, sim para tudo e dão sorrisinhos para todo lado e nunca vão a lugar nenhum. Tem aqueles, às vezes, meio duros que dizem que não vão e você só os encontra no lugar que eles disseram que não iriam, mas chegam lá.
Ele chega e diz que se um pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, ele vigiaria, a casa não seria arrombada. Mas como em geral o cara não sabe, o ladrão se dá bem. Ele não disse, exceto se houver uma cruz de palha benzida atrás da porta. Então nós todos somos chamados no caminho do discípulo para o chão da verdade e da realidade. Não pode haver fantasia, a gente está repetindo isso o tempo todo. E o texto que nós vamos ler agora é o da semana passada, com o qual nós concluímos e que hoje nos introduz a essa questão específica. Mateus 5, de 33 a 37, que diz, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Notem que o que fora dito aos antigos tinha um significado social e coletivo. Era alguma coisa que, na maior parte das vezes, se relacionava à perspectiva de afirmar, validando ou dizer alguma coisa que desvalorasse, que desvalidasse alguma pessoa, questão ou situação. Ou seja, na lei de Moisés, raramente isso se aplicava à verdade ou à mentira. Na maior parte das vezes se aplicava ao juramento sagrado de falar a verdade numa corte ou num júri. Porque a religião acaba fazendo com que a verdade se torne assunto de legalidade de corte. E não questão de intimidade do íntimo e do coração. Jesus, porém, já nos havia dito que se a nossa justiça não excedesse em muito a dos escribas e dos fariseus, nós não seríamos gente do reino de Deus. Portanto, ele tira esse tema do sagrado, da legalidade, do elemento público, da corte, da sociedade e traz isso para a consciência de cada um. Olhem como prossegue. Ouvistes o que foi dito, não jurarás falso. O contexto do Velho Testamento era esse que eu acabei de descrever. Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Se jurar diante de Deus, cumpre, mano. Era o que estava escrito. Jesus, no entanto, nos diz, eu, porém, apesar disso, vos digo, de modo algum jureis. Nada podia ser mais radical. De modo algum jureis. Aqui Jesus dessacraliza todas as coisas, ele mata o sagrado aqui. É a morte do sagrado. No caminho do discípulo, para haver realidade, tem que haver a morte do sagrado. Porque o sagrado é um dos maiores promotores de falsificação da realidade. É o sagrado. A gente chega e diz assim, ó, esse banco aqui é santo, é sagrado. Porque o pai do Caio, que na realidade nunca esteve aqui, morreu sem vir a este lugar. O pai do Caio, quando ia lá, uma lenda urbana do Lago Norte. O pai do Caio, quando ia lá, e ele ia todos os meses, eles sentavam naquele banco. E aquele homem santo de Deus aconselhava o Caio sentado naquele banco, embaixo daquela goiabeira. Aí a história vai passando, os otários vão imantando isso de significados. Aí um dia eu morro. Aí começa a gente a vir aqui nesse jardim. Alguns vão preferir sentar nesse cantinho do papai. Viverá sagrado. Tem uns que vão querer sentar naquela cadeira do laguinho, onde eu faço os aconselhamentos, porque ela deve ter sabedoria. E é assim que se criam os sagrados. Eu estou contando um exemplozinho aqui idiotado,
mas que se eu não trabalhasse contra desde os 18 anos de idade, era isso que eu tinha produzido na mente de milhões de idiotas. Porque é fácil fazer isso acontecer. Em quem não tem cabeça, em quem só tem religião, em quem não tem o santo, em quem só tem o sagrado. Porque o sagrado é paganismo legalizado. É o sagrado. É fetichismo religiosizado. É o sagrado. O sagrado é fantasia que se beatifica. O sagrado é lenda ungida pela credulidade. Então, para Jesus, para que haja caminho do discípulo, tem que haver a morte do sagrado e a instalação do santo. Porque o sagrado o homem é que faz, o santo é. O santo só Deus realiza. O sagrado a gente cria rápido, cria com tempo. Se a gente criar uma confraria e fizermos alguns acordos, dentro de um ano nós somos seres de uma seita secreta cheia de códigos sagrados. É fácil criar essa maluquice. E ó, tá assim de gente para embarcar, hein? Quanto mais G12 for, mais multiplica. E quanto mais não puder ter 13, só 12, mais 12 se alcançará logo para que eu tenha mais 12 e depois diga que eu sou o pai de 2.700 na pirâmide. Que é o sagrado, o homem faz e briga por ele. Agora o santo que diz, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos sem esquema nenhum, só o Espírito Santo faz. Sagrado você industrializa, o santo é. Aí vem Jesus aqui e destrói o sagrado para o discípulo. O discípulo é um ser sem coisas sagradas, o discípulo é um ser apenas das coisas santas, não das sagradas. Ouviste o que foi dito aos antigos e como tudo virou sagrado, e a gente mantém o sagrado até hoje nas nossas cortes de lei, no Ocidente, com o cara jurando sobre uma Bíblia na qual ele não crê, um juiz ateu, um promotor cretino, um advogado canalha, um réu safado, e o senhor jura solenemente dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade diante de Deus? Aí lá vai o Beira-Mar dizer, eu juro. Goleiro Bruno diz com todo o coração. Jesus disse, olha, o sagrado é fantasia, vocês são seres da realidade. O sagrado é camuflagem. Vocês são gente do que é santo. Portanto, não jureis nunca. E ele diz, não jurem pelo céu, dizendo que é o trono de Deus, porque era o argumento da época. Você jura pelo quê? O cara diz, eu juro pelo céu porque é o trono de Deus. Jesus não está inventando isso aqui, não, ele está repetindo as historinhas. Os adágios, as manias de juramento. Eu juro pelo trono de Deus, eu juro pelos céus, que eu nunca fiz isso. Aí, aquela filosofia do judeu que diz ao pastor protestante, no tempo que pastor não fazia isso, hoje em dia o pastor já deu golpe no rabino, no vigário, em todo mundo, né? Mas no tempo que o pastor ainda era crente, a anedota de judeu era essa, de que um pastor, um rabino e um judeu se reuniam e aí perguntavam como era a questão da oferta nas comunidades. Aí o padre disse, olha, eu pego e eu jogo tudo para cima, eu faço assim um quadrado grande, jogo tudo para cima, o que cair no quadrado é de Deus, o que cair fora é meu. Aí o pastor chegou e falou, ó, eu já faço diferente do padre, eu jogo tudo para cima, o que cair fora é de Deus, o que cair dentro é meu.
Aí você, Rabino, ele falou, ah, Deus é Deus, né? Eu jogo tudo para cima, o que ele pegar é dele, o que cair é meu. Então, esse é o espírito do sagrado, dá jeitinho em tudo. Eu juro pelos céus que um raio caia na minha cabeça, até o fim do dia não caiu. Sagrado começa a ficar útil. Sagrado é o melhor tapume para mentira, é o sagrado. Mentira do casamento, a gente não finge que está casado só por causa de uma cerimônia considerada sagrada. Ninguém se ama, todo mundo se odeia, mas não ficam ali casados. É o sagrado que faz isso, o santo não. O santo vai chamar e vai dizer, ou é ou não é. Mas não vai fazer de conta, o sagrado faz de conta. Jesus acabou com o sagrado. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés. Era outro ditado, eu juro por esta terra santa. Eu juro pelo Monte de Sião. Eu juro pelo Monte Moriá, onde está construído o Templo de Salomão, que o meu pé nunca pisou numa casa de prostituição. Aí como o chão não queima, nada acontece, ele vai ficando cada vez mais sagrado. É uma inflação de sagrado na vida dele que não acaba mais. Eu juro por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, que este cargo eu nunca desejei. Jesus disse, não jureis nunca. Antes, não jureis nem pela vossa cabeça. Ele vem do céu para a cabeça da gente, porque de fato é onde cai o negócio, é na cabeça da gente. Fica jurando pelo céu, mano, vai cair na tua cabeça. Jura pela terra, não faz mal, a gravidade trabalha ao contrário, vai subir e cair na tua cabeça. Jura por Jerusalém, a cada pedrão grande lá vai cair na tua cabeça. E não jure nem pela sua cabeça, não jure pelo seu potencial, não jure pela sua integridade, não jure pelo seu caráter, não jure pela sua inteligência, não jure pela sua folha corrida, não jure pelo seu currículo, não jure por nada disso. Seja apenas a vossa palavra sim, sim, não, não, porque o que disso passar vem do maligno. Isso é o santo. O santo habita o sim, sim e o não, não. O juramento não protege você do maligno. Ao contrário, o juramento é isca de diabo, é guloseima para satanases na mente da gente, é o que Jesus diz. O que não é santo, o que não é sim, sim, não, não, a procedência, ele disse, não tenha dúvida. Não há ambiguidade quanto à procedência, ela vem do maligno. Vai sempre vir do maligno e vai sempre malignizar. E não existe possibilidade da gente criar um maguilonotômetro. É, o maguilonotômetro, que é aquele medidor de malignidades. Eu vou botar agora a minha malignidade numa taxa de 1 a 100, eu vou botar a pressão 0,2. Que essa é uma malignidade suportável. Nunca vou deixar passar. Em casos extremos, eu vou a malignidade 40. Mas 50, quando já começa assim a ficar quase homicida, eu não chego lá. Mas uns tapas na cara eu dou. Assim, malignidade 45, quase interna. É o maguilotômetro dos crentes. Esse malignotômetro quase todos nós temos, vai dizer que não tem. Meu irmão, seja funcionário da sua própria alma e visite o seu malignotômetro. E vá ver lá, ó, como o ponteirinho anda no medidor de malignidade. Você faz gestão o tempo todo.
Só que Jesus disse que assim sim, não, não, e o que disse passar vem do maligno. Aí você se jacta dizendo, toda vez eu sou de uma franqueza estúpida, Caio. Estúpida eu sei mesmo o que é. Mas eu sou de uma franqueza estúpida. Eu digo logo assim, pá, e arrebento logo tudo e acabou. As pessoas só associam sim, sim, não, não, a esse verdadeirismo, que não tem a ver com verdade, só tem a ver com a agressão usando a verdade como instrumento. Que a verdade tem que ser dita em amor. Ou só associam o sim, sim, não, não aos moralismos históricos factuais. Se escuta, onde você estava hoje, 12h15? Pode ser que eu diga a você, eu estava ali dentro tomando café. Depois me lembro que não, 12h15 eu estava sentado aqui, batendo um papo com o Zezinho, esperando o Tonho que chegou ali. Aí lá vou eu, neuroticamente, ligar para quem me perguntou, desculpa, meu irmão, você me perguntou onde eu estava 12h15, eu disse que estava tomando café, você estava conversando com o Zezinho, esperando o Fonseca. Só para falar a verdade, isso aí é neurose. Você não tem que sair atrás e fazendo um caderninho de anotações. Verdade não são letras. É consciência do que aconteceu, do que foi. Não são palavras, são proporções, são energias, são significados. É isso que a gente tem que captar. Não decorar o outro, captar o outro, a mim, os fatos, as circunstâncias. Proporcionalizar as coisas. Dar dimensão a elas é dizer sim ao que foi e não ao que não foi. Também. Dizer sim, sim, não, não é também dizer proporção, justiça, equivalência, equidade, realidade, propósito, sentido, verdade. E não apenas em relação ao que disseram a você, ou que não disseram a você, é nada disso. Há coisas que eu escolho, sinceramente, o que eu digo, dependendo da pessoa. A crianças eu digo certas coisas, ou não digo outras. Há determinados indivíduos que não podem ouvir certas coisas, como Jesus mesmo disse, eu ainda teria muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora, se me perguntarem, eu não direi que não sei o que eu sei. Eu talvez escolha dizer, olha, esse é um assunto acerca do qual eu não quero falar, e é um direito meu. É o máximo até onde eu posso ir, eu não posso é dizer que o que eu sei eu não soube, ou eu não saiba. Eu tenho o direito da omissão sábia. A verdade não me põe num caminho de confissões, ela me põe num caminho da sabedoria. Da sabedoria, não da rota suicida. Em Jesus você encontra a gestão da omissão conforme a sabedoria. Ele diz o que ele quer para quem ele quer e ele não diz para quem ele não quer e ninguém arranca a saca-rolha. E ele mesmo diz, nem eu tampouco vos direi. Dizendo não na cara. Mas não diz. E o que quer dizer, diz. E o que não quer dizer, diz que não diz. Agora, minha gente, olhem bem para mim. Isso tudo é impossível de começar a se instalar na minha vida se eu não começar a tratar de mim mesmo com essas categorias. Vocês estão percebendo? Jesus disse, olha, antes para os antigos isso era para fora, agora no reino de Deus isso é tudo para dentro. Isso tudo começa antes em vocês. Você tem que ter a coragem de dizer sim para o que em você seja sim e não para o que em você seja não. Isso
tem implicações de dizer sim, dando razão a Deus na minha vida e ao mandamento de Deus, por mais relutante que eu tenha estado, quando eu sou convencido da verdade e pela verdade, dizer sim a ela, amém a ela e não lutar, como dizer não a mim mesmo, em muitas ocasiões, e mais que isso. Eu tenho que ter a coragem de, em verdade, me visitar, me conhecer. Porque tem um monte de coisas que equivocadamente você foi condicionado por esse mundo de fantasias que nos cercam a chamar de suas virtudes e às vezes são as suas doenças, meu irmão. Você aduba as suas doenças, apelidadas de virtude na família, na igreja, em algum lugar e cultua aquilo que é o que surta você. Como frequentemente eu vejo o Evangelho no seu realismo, diz que acontece o outro caso, é o sujeito que tem talento e enterra. Assim como aquele que hipertrofia a si mesmo, partindo e passando de todas as proporções. Uns se enterram aquém, uns outros surtam além. Para que você não fique aquém, não vá além, é preciso que você tenha coragem de dizer sim, sim, não, não, em você mesmo. Se você só diz não, não, não para você mesmo, você vai enterrando talento. Se você só diz sim, sim para você mesmo, você vai virando um narcisista caprichoso, sem autocrítica, sem autopercepção. Não é essa graça que Romanos capítulo 2, de 12 a 16, nos diz que Deus dá ao pagão que nunca ouviu falar nem de lei, nem de Jesus, nem de coisa alguma? Vejam lá em Romanos 2, de 12 a 16, como a graça de Deus é essa. É da bênção do indivíduo ter uma consciência que ora o acuse e ora o defenda. Até aquele dia quando os segredos dos corações dos homens serão abertos por Cristo Jesus. A maravilha de poder dialogar comigo mesmo, de não precisar do superego, da polícia, do pai, da mãe, dos presbíteros me pegarem, do pastor, do bom testemunho, das regras morais, não, de nada disso, só de uma consciência que opera do mesmo jeito no meio da multidão ou no deserto. Porque sabe, dizendo, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra se susterá, porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu sou um flagrante diante de ti. Então, não há discipulado que se instale na gente sem essa disposição anterior de verificar nossas mentiras. Gente, nós somos poços de mentiras. Mentiras ungidas, mentiras batizadas com o Espírito Santo, entre aspas. Mentiras psicologicamente argumentadas de nós por nós mesmos para ficarmos numa determinada zona de não mudança, de não encaramento, de não enfrentamento. Mentiras afetivas que a gente conta, seja para surtar-nos na disposição de sairmos numa busca frenética e incontrolável, a gente se engana, hipertrofia a figura de um pai para ficar com uma carência que nem o Tony Tornado preencha, para justificar qualquer que seja a maluquice. Ai, meu Deus, meu pai, minha mãe, meus avós, quanta carência. Eu sou um buraco negro, eu sou quase um buraco de minhoca. De fato, se entrar em mim por essa dimensão, alcança outra. Uma viagem no tempo. Pare de mentir para você mesmo. Seja honesto. Você não vai ter cura enquanto não disser, eu estou com um facho no rabo. Sem transferir para o teu avô, para a tua avó, que já até morreram.
Faixa é teu, meu irmão, assume. Pode não ser você, mas o faixa é teu, arranca o bicho. Não foi o que Jesus mandou? Ou ele, a psicologia dele foi, vai ver, corte o braço do seu pai, arranque o olho da sua avó. Não, teu! É contigo que está acontecendo, não é com eles. Se aconteceu com eles, já era, agora é com você. O problematizado é você, o que tem que ser solucionado é em você. Então, se eu não tiver coragem, você também, da gente começar a olhar as nossas mentiras, e tem tanta mentira, que a gente apelida de justiça, que a gente apelida de direito, que a gente apelida de sofisticação, que a gente apelida de elegância, que a gente apelida de cultura, que a gente apelida de ciência, que a gente não tem a coragem de encarar, que a gente é preconceituoso mesmo, que a gente pode não ter problema com preto, mas tem problema com feio, pode não ter problema com o gordo, mas tem problema com o incesesado. O cara pode não ter problema com o desdentado, mas ele não conversa com ninguém que tem mau hálito. Ele pode não ter problema com nenhum partido político, mas ele julga o cara pela quantidade de falas políticas que o indivíduo faça ou não. A nossa quantidade de juízos, de cortes, de tribunais, de juramentos falsos sobre o outro, de falsificação da identidade do outro, que a gente nunca nem quis averiguar, que a gente nunca nem quis ver se era transferência da gente para o outro. Se é só frustração, se é só inveja da gente. O que é? Aí como é que você vai falar a verdade com o seu próximo? Como é que você vai tratar a vida com a realidade se você não tem a coragem de encarar nem os seus auto-enganos? Nem essa quantidade inteira de mentira que você conta para você mesmo. Daquelas das quais você tenta se convencer todos os dias. Quantas? Aí o que acontece quando não tem sim, sim, não, não na nossa interioridade? A gente vai fantasiando. O que deveria ser não vira sim, o que deveria ser sim vira não às vezes. Há outros que se autoindulgem por completo, dizem sim para tudo. Há outros que se neurotizam e ficam também paranoicos e dizem não para tudo. Quem diz sim para tudo vira uma pasta. Quem diz não para tudo vira uma pedra. E aí depois o cara chega e diz, eu não sei por que eu sigo o evangelho há tanto tempo e virei essa coisa aqui. Porque você estava só no juramento do sagrado, você nunca esteve vivendo a verdade no íntimo. Viver a verdade no íntimo, minha gente, começa com essa coragem de entrar no labirinto de Creta. Tem que começar a ter essa disposição de entrar no labirinto do Minotauro, do Centauro, de encontrar essa besta que é metade monstro e metade humano, que habita a cada um de nós, conforme Paulo disse em Romanos 7, quando ele descreveu a nossa ambiguidade, a nossa ambivalência, a nossa psicose básica e a nossa mentira essencial. Ao dizer, porque eu encontro duas leis e forças operando dentro de mim. Com a minha mente eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir a lei de Cristo, mas eu encontro operando nas pulsões do meu ser uma outra lei animalizada, instintualizada, caprichosa, malignizada, que disputa contra a minha consciência, me impulsionando todo dia para a realização voluptuosa de caprichos e desejos
E eu me apanho nessa mentira, nessa rachadura, nessa desgraça de homem que sou, que entregue a mim mesmo estaria perdido. Por isso ele conclui dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, em quem essas bandas de mim encontram a sua unidade e reconciliação na verdade. Olha aqui para mim. Alguém caiu num buraco ali, mas não se preocupe. Não foi um buraco negro. Não se distraia, porque no negro quem pode cair é você nessa distração. Se eu não começar a falar a verdade comigo mesmo, não tem justificação para mim, entenderam? Lembram do publicano e do fariseu no templo? Jesus estava ali contando uma história de dois extremos. Nenhuma daquelas coisas são ideais. O fariseu, claro que não é o ideal, e nem o publicano. Ou você acha que as alternativas do evangelho é: ou você é um fariseu desgraçado, ou salve-se de ser fariseu virando um publicano, vivendo cronicamente em estado culposo? Claro que não. Jesus estava apenas dizendo: olhem, como as aparências enganam. Como esse cara aqui que Jesus 3 vezes por semana dá o dízimo, cumpre todas as obrigações externas e é mesário de eleição, sobe ao templo e fica se jaquitando e dizendo: ó Deus, oh aleluia, oh glória, andando de um lado para o outro naquele palco, dizendo: oh Senhor, aleluia, muito obrigado, Jesus, porque eu não sou como este publicano. Safado. O Senhor tenha compaixão dessa alma desgraçada, ou desse deputado distrital evangélico. Graças a Deus eu não sou como esse deputado distrital evangélico. Graças a Deus eu não sou como o Prudente. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu nunca sou apanhado com a boca na botija. Eu tenho o dom de não ser flagrado. Aleluia. O que eu posso fazer? Recebi essa unção de passar liso. E leso porque sou liso. Recebi dom de enguia. De bodó, que não se pega. Dom de lesma. Chupa o sangue e sai lisinho. Ainda anestesia o coitado que eu vampirizei. Aleluia. Graças a Deus eu não sou. Enquanto ali do lado, você não sabe. Não sabe se hoje o fariseu é você e o prudente da cueca, da meia. Eu não sei o que aconteceu no coração do prudente. Eu espero que uma graça de Deus o alcance. E eu não terei nenhuma surpresa se ele estiver batendo no peito do seu lado, que está dando graça a Deus porque não é o prudente. Se ele estiver batendo no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, sem ter nem a coragem de levantar a cabeça. E Jesus vai perguntar para você, seu fariseuzão: quem foi que desceu justificado para sua casa hoje, você ou o prudente? Depois desse culto. Isso é para a gente chamar isso de 2000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Chamar de 2000 anos atrás para hoje, para novembro do ano passado, para decisões do judiciário de hoje de manhã. Para a gente ver o nível das nossas repulsas, da nossa nojeirinha, das nossas mentiras, de como a gente é fariseu do mesmo jeito. Aí vem Jesus. Diz: olha, você tem que ter a coragem de verificar se quando você ora não é só uma conversa de você com você. Se não é só o Tico glorificando o Teco e o
zoteco, ficando cheio de orgulho por causa do Tico, e vocês trocando, igual um fariseu, obrigado, Tico. Aí o Tico de zoteco, que maravilha, a gente não é como esse cara, porque é o que Jesus diz lá, orando de si para si, porque Deus não tinha nada a ver com aquilo. Mas o outro, que batia no peito, estava sendo ouvido nos céus. Não há aqui nenhum chamado para vivermos esses extremos de vida. O que Jesus está dizendo é, no meio dos males, olha só como o melhor ainda é o que vocês chamam o pior. Se o pior tiver um coração quebrantado, ele será o melhor diante de Deus, embora o julgamento de vocês só veja as exterioridades do que não seja, do que não é. Só vejam o sagrado e não enxerguem o santo. O santo só Deus vê. Então, meu irmão, para que eu seja capaz de falar a verdade no íntimo, desde o íntimo, como Paulo manda, com o meu próximo, como o Evangelho ordena, primeiro eu tenho que começar a falar a verdade comigo mesmo. Como é que eu vou falar a verdade a você, a não ser que seja verdade de repórter? Que aí é diário, não é verdade? É diário. Que horas você acordou? Já acordei às 8h47. No meu caso, hoje acordei 7:50, desci, tomei café, fiz o papo de graça, saí, beijei o Mateuzinho, fiquei com ele ali dentro. Aí depois minha mulher desceu, aí conversamos, aí subimos, aí almoçamos, aí atendemos telefones, aí fizemos isso. Isso é diário. Perfeito com o que aconteceu, mas não é a verdade. A verdade está escondida no diário. A verdade foi o que eu senti, o que eu provei, o que eu pensei, o que eu julguei, o que eu experimentei dentro de mim. Não só o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as razões pelas quais eu deixei. A gente, com uma facilidade enorme, assume determinadas coisas como parte integrante da nossa vida. Eu sou assim. Eu sou assim. Aí a gente decide o que a gente dogmatiza como sendo as coisas inegociáveis da gente e quais são aquelas coisas que a gente está disposto a negociar com o próximo e com a vida. As inegociáveis da gente não tem nada a ver com o Evangelho nem com verdade. Em geral tem a ver com os nossos vícios de ser. O modo como a gente trata tudo, trata o trabalho, trata o tempo, trata o horário, trata o próximo, trata compromissos, trata responsabilidades. Se você se gratifica antes de tudo ou depois de tudo, se você é do tipo que vai postergando, empurrando com a barriga para sempre, sempre inventando um problema, uma desculpa, dizendo que tem um leão na rua só para não assumir que você é um preguiçoso adoecido, um procrastinador crônico, um indivíduo que não quer enfrentar as situações que são defeitos, que adoecem a sua vida e apenas diz, eu sou assim, e aí gabrieliza com cravo e canela aquela enfermidade e diz, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim sempre, Gabriela. Se eu não falo a verdade comigo mesmo, se eu não tenho a coragem de, em sendo apresentado a uma coisa que corresponda a algo que existe em mim, que eu não tinha percebido ainda, aceitar a mudança, a conversão, o arrependimento, a transformação, que verdade se instalará em mim e que verdade de mim procederá para com quem quer que seja? Se eu não tenho a coragem de me encarar, de enxergar a realidade em mim, como eu poderei enxergar qualquer realidade à minha volta? Quem é cego para si mesmo é cego para o mundo, minha gente. Não foi o que Jesus disse? Não julgueis para que não sejais julgados, e ele usou aquele exemplo do indivíduo que com uma trave desse tamanho no olho se oferece para ser oftalmologista do próximo, que está com um cisquinho desse tamanho. Você é um bicho com uma trave aqui. Você entra, meu irmão, porque eu sou o oftalmologista do reino de Deus, ungido para livrar você do seu problema.
que é quase sempre como acontece com a gente. A nossa pateticidade é tão grande quanto isso, quanto essa descrição humorística de Jesus. Porque isso é uma charge da pesada, que hoje em dia estaria proibida em campanha eleitoral. Se fosse a Dilma, com um cabo de vassoura enorme enfiado no olho, tentando tirar um cisco do olhinho da Marina, estava proibido. Mas Jesus fazia charge também. As imagens dele, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, olha esses exageros chargistas de Jesus. Vem ele e nos diz exatamente isto. Olha, se você não tiver a coragem desse autoencaramento, você se tornará tão patético quanto aquele cara que tem uma trave no olho e se oferece para ser oftalmologista do planeta, ou do próximo, da esposa, ou do marido, ou de quem quer que seja. Arranca primeiro a trave do teu olho, quem sabe depois desentravado, e depois de muito colírio, e depois de muita saração na graça, você consiga enxergar o cisco do seu irmão e ajudá-lo sem acusá-lo. É para tirar, não é para tascar o dedo para dentro não, seu doido. É para ajudar o cara, não é para cegar o bicho. Meus irmãos, hoje, a primeira lição do sim, sim, não, não, desvinculada do casamento é esta. Não existe a menor possibilidade do sim, sim, não, não, que entrando em nós fecha a porta do maligno no nosso coração, em nós se instalar, enquanto nós não tivermos a coragem de começarmos, a partir de nós, a vermos quais são nossas mentiras, quais são as nossas verdades que a gente nega e cala a boca dela todo dia porque a gente não quer encarar o grito dela, e quais são as mentiras que a gente incensa e chama de meu privilégio, enquanto é isso que vai falsificando a sua identidade, alimentando esse self fantasioso projetado e inibindo o surgimento do seu eu real e impedindo o processo de individuação que o Espírito Santo quer fazer na gente, quer levar a gente até aquele estado de encontro de nós com nós mesmos. Quando a cara vai começar cada vez mais a corresponder ao coração e o coração à cara, quando a verdade do ser vai começar a desenhar a formosura, ou as feições, ou as designações, ou as gravidades do nosso próprio ser, rosto, andar, caminhar, modo, postura e atitude. Quando a gente se tornar um ser cada vez mais integrado e mais integral, menos seccionado, menos com bandas sim, menos com bandas não, e mais inteiros na verdade, quanto mais isso acontecer, mais eu enxergarei a realidade, mais eu serei um discernidor da verdade, mais eu conseguirei interpretar o mundo, porque eu não tive medo de começar a interpretar o meu próprio coração. E o único modo de eu enxergar o mundo, enxergar o próximo, é a partir de mim mesmo, por uma única razão. As idiosincrasias dele podem até ser diferentes da minha, mas a origem básica de todas elas nos é comum. De modo que até para ajudar o meu irmão eu preciso ter coragem de viajar no labirinto do meu coração, descobrir quem eu sou, sair de lá trazido pela mão da graça, sem medo, sem fantasmagoria, sabendo que na luz de Jesus toda fantasmagoria se dissipa, na luz de Jesus todo defunto é sepultado nas profundezas dos mares em irrecuperabilidade total. Diante de Jesus
Toda a culpa está cancelada, o tetelestai é irreversível, é eterno, está pago e ninguém irá revogar tal decisão. Em Jesus, Deus jurou e não se arrependerá de que Ele é o nosso intercessor e sumo sacerdote para sempre, segundo uma ordem que transcende a dos homens, a da religião, a de qualquer coisa. Diz apenas que tem algo a ver entre Jesus e você e qualquer ser humano da terra. Em Jesus, o chamado é para esse mergulho tão profundo de confiança nele, que dia a dia vá sendo trabalhado pelo Espírito Santo, de fé em fé, de confiança em confiança, de glória em glória, de entrega em entrega, de amor em amor, de renúncia em renúncia, de afirmação em afirmação, sem véu na cara, apenas com sim, sim, não, não, sem juramentos, sem falsificações, sem tapumes e sem sagrados, apenas com a verdade do que é, do santo que é. E aí então, quando essa disposição se estabelece na gente, nosso discernimento da verdade vai crescendo, nossa percepção da realidade aumenta, nosso senso de proporção se equilibra, a nossa redimensionalização das coisas vai se estabelecendo. No sim, sim, não, não. Eu caminho no chão onde não há diabo. Só verdade, realidade e sentido do amor e das interpretações que não falsificam nem a vida do próximo, nem a minha, nem a existência, nem qualquer realidade. Que o Senhor nos faça guardar essa palavra no coração hoje, a vocês e a mim. E vigiem, porque a gente está viciado em mentir o tempo todo. A gente mente sobretudo para nós mesmos. Essa semana preste atenção nos seus processos de raiva, das pessoas que você elegeu para ficar com raiva. Veja se tem a ver com elas ou veja se não é só uma camuflagem, você não quer se encarar, o negócio tem a ver com você. Você não quer admitir, você não quer mudar, você não quer se converter. Observe as pessoas que você rejeita. Você não tem raiva, mas você despreza. Veja se tem a ver com elas. Se tiver a ver com elas, Jesus manda você perdoá-las, acolhê-las e acabar com essa viadagem. Agora, 90 e tantos % das vezes tem a ver com a gente. E a gente não se enxerga. Veja quais são, olha a sua agenda de oração essa semana. Veja se ela é fruto do seu amor ou da sua vaidade espiritual, dizer eu tenho uma lista de oração e eu oro todo dia de joelho por esse pessoal todo há 36 anos e 8 meses e 9 dias. Pode ser que isso já tenha virado apenas o seu diário de oração, mas no seu dia a dia não haja mais oração por causa do diário. Você tem a coragem de encarar se o diário tomou o lugar do dia, chamado hoje, na sua oração mais espontânea diante de Deus? Você já prestou atenção se por causa desse diário você deixou de fazer viagens para dentro de você mesmo, porque você agora tem um pretexto para orar por 57 carentes que estão na sua lista de oração? E enquanto você ora pelos outros, você ganhou o direito de não se enxergar? É igual o pregador que fica aqui anunciando verdades. Imaginem eu aqui, eu não falei uma mentira. Se eu vou embora daqui a pouco, já tinha que ter ido, já tinha que ter saído há 5 minutos, que eu estou indo para o aniversário da minha prima Nádia, que está me esperando na casa dela. Eu não fui ainda porque eu não terminei. Mas imagina, eu estou saindo daqui agora sabendo que eu não falei uma mentira para vocês, que eu não enganei ninguém. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? Mas pode ser um engano
se eu não tiver coragem e olhos para olhar para o meu próprio coração. Porque é baseado nisso que tem gente que prega a verdade para poder viver uma mentira particular. Aí ele faz uma barganha com Deus. Eu te prometo, Senhor, que todas as vezes que eu subir naquele palco, eu pregarei o Evangelho em meu favor ou contra mim, não importa. Agora, eu só queria uma concessão. Como eu não estou falsificando o Evangelho, deixa eu dar umas falsificadas em mim mesmo por aí. Vocês estão pensando que é brincadeira? É assimzinho que funciona em milhares de mentes o tempo todo. Tenha coragem de olhar hoje para dentro de você mesmo e dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes tudo, quando me assento, quando me levanto, me conheceste a substância e me informe, sabes isso tudo, sabes que eu sou um flagrante. Vê se há em mim, portanto, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, aonde o sim seja um amém àquilo que Tu dizes é minha vontade, e aonde um não seja renúncia àquilo que Tu revelas como não sendo vida, nem Tua vontade para a vida e para a existência, nem mim, nem dos outros. E dá-me a coragem de enxergar dentro de mim os meus processos de falsificação da vida, para que eu não passe a minha existência inteira vivendo de modo judicioso, olhando para fora pensando que enxergava, apenas para ter o pretexto de não me perceber, de não me converter, de não me deixar transformar, de não me tornar um filho sim na hora do sim, um filho não na hora do não, porque o que disso passar veio, vem e sempre virá do mesmo lugar, do maligno.